Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero ler para os irmãos aqui uma passagem do Evangelho, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Eu vou continuar no capítulo 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitória foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Amém. Eita, palavra gloriosa, irmãos. Mas poucos entendem, né? A maioria dos evangélicos não sabe o que é ser crente. A maioria dos evangélicos não sabe o que é ser crente. Hoje a gente foi no trem, foi eu, o Dó, né? E o cunhado dele, o Kaique. E desde o primeiro vagão até o último vagão foi só confusão, irmão. A gente não conseguiu gravar, né? E até um rapaz reclamou que a gravação não tá boa. Irmão, a gente não sai daqui para fazer filme de Hollywood, tá? O que importa não é a imagem de quem está gravando ou até das pessoas que estão ouvindo, mas sim a palavra que está sendo pregada. O que tem importância é isso. Aleluia. Tá? E a gente está pregando o evangelho é para que o poder do Espírito Santo entre nos corações, né? Quando eles faziam o sacrifício, né, queimava ali a carne, a fumaça daquela carne, da gordura, subia como incenso, né? O sangue que jogava lá no propiciatório, né, era oferecido como aspersão, né, do sacrifício por todo o povo. Tá? Então, as nossas orações, falam em Apocalipse, que também chegam diante do altar de Deus, né, como incenso, como fumaça. Tá? Eu me lembro uma vez que eu estava no quarto, estava orando, lendo a Bíblia,
né? Estava em comunhão com o Senhor, aí entrou minha mãe, né? Isso já faz mais de 10 anos. Aí minha mãe entrou e eu senti um perfume, né? Um perfume muito gostoso, né? Até perguntei, né? Minha mãe não usa perfume assim, né? Falei, nossa, mas que perfume é esse? Falei, que perfume? Não passei perfume nenhum, né? E aí na mesma hora eu lembrei, né? Dessa passagem, que nós somos o bom cheiro de Cristo. Glórias a Deus. Nos que se salvam e nos que se perdem. Irmão, que coisa terrível, né? Velho, se levantando, velho de idade, mas você via que a mente estava totalmente possessa. Você olhando, humanamente falando, era um pobre velhinho coitado. Mas ali você via que era o diabo levantando ele, abrindo a boca, xingando, batendo boca. Uma menina, né? Eu pregando ali e ela falando, vou fazer sexo mesmo, vou aproveitar mesmo, que não sei o que tem, bababá, bababá. Mas não tem como você ficar escutando tanta baboseira e ficar quieto, tá? Aí eu percebi que ela começou a falar assim para mim, você como servo de Deus não devia contender comigo. Aí que eu percebi que era uma evangélica. Irmão, não dá, filho. Eu nunca fui membro de igreja nenhuma, tá? Passei em 1986 numa casa de recuperação. Fiquei 2 anos e meio lá. É a casa de recuperação mais antiga do Brasil. Começou em 1973. É aqui de Campinas. Quem quiser procurar na internet chama Cristo Te Ama, tá? Eu fiquei preso lá, tá? Porque Jesus não me deixou sair. Era 9 meses. Quando era para mim sair, veio uma condenação que eu tinha uns processos de drogas, furto. E aí veio uma condenação de 1 ano. Aí passou uma semana, veio outra condenação de 1 ano. E o total eu fiquei 2 anos e meio. E esse período o Senhor me guardou ali dentro. Fiquei estudando a Bíblia, capítulo por capítulo. Só tinha Bíblia, não tinha Bíblia de estudo. Isso é diabólico, essas Bíblias de estudo que estão aí, tá? São interpretação humana, são parte de maçonaria, a parte, muitas passagens das Escrituras deturpada, tá? E a gente tem que confiar no Espírito e não na letra, tá? Por isso que muita gente não tem discernimento. Conheço crentes, velho de Assembleia de Deus, está perdido na teologia. Não tem discernimento. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Aonde eu chego, ou o Espírito Santo nos identifica, ou então o diabo ali se manifesta. Glórias a Deus. Tá? Porque aonde quer que a gente chegar, alguma coisa tem que acontecer ali. Tá? E aí ele vai falar assim, olha, irmãos, a gente não precisa de carta de recomendação, tá? Eu não preciso do elogio, do louvor de ninguém, tá? Não vivo disso, tá? Não me impressiono com os irmãos falando, que irmão corajoso, não é, irmão? É os irmãos que são covardes mesmo, tá? Porque não é questão de coragem, irmãos. É questão de você olhar um monte de alma indo para o inferno, você está dizendo que você é salvo, mas você não está se importando com as almas que estão indo para o inferno. Amém. Não é questão de coragem, porque Paulo vai falar para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Ele deu o Espírito Santo, um espírito de autoridade. Quem é esse que prega com essa autoridade? O mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que foi derramado para todos. Mas por que não são todos que fazem o que eu estou fazendo? Porque não é todos que querem fazer? Por quê, irmão? Porque tem vergonha, porque são covardes. Vai tocar trombeta e você vai ficar aí, tá? Irmãos, o que eu estou falando aqui é uma ordem do Senhor, é um mandamento do Senhor. E de pregar o Evangelho a toda criatura, né? E não com carta de recomendação, né? Que eu tenho que sair daqui com uma carta da Assembleia de Deus para me chegar em outra cidade, né? Com a carta de recomendação. Quando eu fui para Brasília em 2003, eu falei, desde que eu saí, nunca encontrei uma igreja que me aceitasse, tá? Porque eu não pregava para ganhar dinheiro, né? Eu queria pregar para ganhar almas, e eu acabei até me desviando, irmãos. Porque, sabe, você acaba de perdendo a esperança, eu que muita gente na rua tá. Por isso que eu tenho prazer de ir na rua e conversar com um mendigo, morador de rua, como Deus me levou daqui em Brasília. Eu fui em albergue, dormi em albergue e estou pensando em ir de novo. Porque tem muitos moradores de rua que eram ungidos de Deus, que eram pastores, que eram presbíteros, que eram músicos dentro da igreja. Mas dentro da igreja, hoje está Saul, perseguindo os Davi, que Deus levantou. Porque Deus não levanta soberbo, tá? Deus não quer nada com soberbo.
tá? Porque a glória tem que ser de dele, de Deus, Glória e não a desses Deus. cabeçudos que viraram papas evangélicos, Amém. como José Wellington da Assembleia de Deus, como Davi Miranda da Deus e Amor. Olha aqui, irmãos, fica irmãos defendendo Deus e Amor. Olha, irmão, a gente vai pregar em Jundiaí, e ali tem uma Deus e Amor perto da estação. Eu fui parar o carro lá, né, não tinha lugar para parar o carro. Aí tinha uma Deus e Amor, eu falei, vamos perguntar ali se o rapaz não deixa a gente estacionar o carro. Durante o dia não tem culto, não tem igreja, não tem ninguém. O estacionamento da igreja está ali de frente, é só parar o carro, né, e pregar. Não, não pode. Isso aqui é da igreja, é da corporação, é da instituição humana, né? Não é de Cristo, porque se fosse de Cristo, iam entender que nós somos missionários, que nós estamos indo ganhar alma e que eu tive que deixar o carro 1 quilômetro de distância da estação para ir poder pregar. Quer dizer, a gente cansa, se mata, para depois vir uns irmãozinhos aqui que ficam dando dízimo, fazendo voto, fazendo campanha de 7 dias, porque não conhece Bíblia, não tem o Espírito de Deus e fica cego pelo diabo, filho. Porque a letra mata, tá? A letra está matando assembleianos de Deus, a letra está matando esses irmãos de Assembleia de Deus e Amor, a letra está matando o Nazareno, quadrangular, a letra está matando, filho, tá? Porque quem tem o Espírito de Deus reconhece quem prega o Evangelho por amor. Quem tem o Espírito Santo de Deus abre as portas. E quando eu fui para Brasília, né, eu cheguei numa cidade, né, que eu fui, eu cheguei na rodoviária, foi Alfenas. E eu cheguei lá, perguntei para o morador, pro faxineiro da rodoviária, falei, onde tem uma igreja? Ele falou, tem a Universal aqui. Eu falei, essa não presta, tem aquela outra ali, essa daí também não presta, tem aquela outra ali. Eu falei, não quero. Agora ele falou, Deus, a Assembleia de Deus, eu falei, bom, menos mal, né? Vamos lá, né? Mas, bom, é tudo a mesma coisa, viu, irmão? Hoje em dia, raras exceções, tá? Raras exceções. Porque desde que você esteja lá sustentando José Wellington, você faz parte da maçonaria. Desde que você esteja dando dízimo para Deus e Amor, você faz parte da maçonaria, tá? Porque maçonaria, filho, é esse mundo aqui, tá? Essas corporações, essas instituições religiosas que não nos recebem. O apóstolo João falou que ele não foi recebido, né? Paulo não foi recebido em muitas igrejas que já estavam corruptas, tá? Então, eu não me surpreendo de não ser recebido na Assembleia de Deus, eu não me surpreendo de não ser recebido na Deus e Amor, e nem quero fazer parte desse tipo de evangelho, tá? Porque o evangelho é de graça, não tem voto, não tem sacrifício, não tem altar, não tem templos, não tem como é que fala? Altar, templo, sacrifício, não tem sacerdote, tá? Porque, irmão, o que nos representa diante de Deus é o sangue que foi derramado. Aleluia. Tá? Temos que chegar diante desse Pai com um cheiro agradável, com um incenso agradável, e não com esse cheiro de maçonaria, que só pensam em dinheiro, em ganhar aplausos, em ganhar troféu promessa, né? Vou gravar um CD. Para quê? Para ganhar dinheiro, né? Filho, dá até vergonha de ver esses congressos da Assembleia de Deus, filho. Dá vergonha de ver, né? Essa porcaria que virou, esses gideões, missionários gideões, botando Bolsonaro. Viu, essa porcaria aí não é evangelho, isso aí contaminou, que os irmãozinhos ficou tudo um robozinho, imitando Marcos Feliciano, imitando Abílio Santana. Não tem Espírito de Deus, o que tem é o Espírito do anticristo, Espírito da mentira. Não tem um pingo de amor pelo pobre coitado que está lá, jogado na rua. Não tem amor pelos católicos que estão indo para o inferno e não tem coragem de pregar contra o Papa. Não tem coragem de falar contra o catolicismo, como eu vi na Assembleia de Deus. Não vamos falar da Igreja Católica, não vamos afrontar. Na Nazareno aqui falou a mesma coisa. Não podemos afrontar o católico. Olha, O papel do Nazareno. Falando só de mundo, filho. As igrejas de hoje só falam de mundo, de criar uma política, de criar bancada evangélica. Olha, sinceramente, filho, poucos vão ser arrebatados. Poucos vão ser arrebatados, tá? Quando eu cheguei lá naquela igreja da Assembleia, veio lá um irmãozinho de fora, que quando acabou o culto, né, ele veio falar comigo. E um que era membro da igreja, né? E esse que era membro, ele falou, que legal, né? Você prega na rua, né? Que eu fui lá dar um testemunho. E ele falou, você prega na rua, que legal, tal. E aí esse rapazinho que estava visitando ali, ele não falou nada. E aí quando a gente foi para a cidade, né?
Ele falou, você tem onde ficar, irmão? Eu falei, não tenho. Ele falou, você quer ficar na minha casa? Esse rapaz que foi visitar. E nisso aquele outro irmão foi embora, que era membro, foi embora. E aí fomos conversando com esse rapaz, e esse rapaz abriu o coração para mim e falou assim, ó irmão, eu não consigo me libertar, eu sou gay, eu não consigo me libertar desse pecado. Eu já tentei frequentar a igreja, e não consegui, tá? E aí ele falou assim para mim, sabe? Deus me deu um sonho essa noite para mim vir aqui na igreja, que alguém de fora ia vir aqui para me convidar para ir dormir na minha casa. Glórias a Deus. Irmão, eu até pensei comigo, Senhor, não era para o pastor ter me convidado para ficar na casa dele? Mas não tem o Espírito de Cristo, filho. Amém. Não tem como Deus se comunicar, filho. A glória que estava sobre Moisés era transitória. Moisés desceu do monte, cheio da glória, cheio do Espírito Santo. Aquele povo carnal, que só queria bezerro de ouro, que queria glória, fama, dentro da igreja, não conseguia fitar os olhos em Moisés. Tá? Bom, o povo da Assembleia de Deus, eu falo porque eu fiquei um tempinho ali, não consegui ficar muito não. O povo ali fugia de mim. Os pastores fugiam de mim, com medo de eu convidar eles para evangelizar, para pregar na rua. Um bando de covarde que só queria saber de púlpito e de congresso, filho. Tá? Então, pelo amor de Deus, não fica aqui no meu canal defendendo Deus de amor, Assembleia de Deus, filho. Vai para lá. Se você gosta de mentira, vai para lá, fica lá na Babilônia. Quando tocar a trombeta, vamos ver quem vai subir, quem vai ficar, tá? Agora a gente tem Cristo, né? Para quê? Para ficar intocado dentro de uma igreja, exaltando homens, glorificando homens, como Davi Miranda. Filho, você vai na Aparecida do Norte, tá cheio de muleta pendurada lá na parede também. Qual a diferença?